Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho contar para vocês um pouquinho de como foi a minha infância, né, na cidade de Rolândia. Bom, gente, eu me mudei para Rolândia, né, quando eu tinha 5 anos e fiquei lá até aproximadamente ali o comecinho dos meus 8 anos. Então foi aí um período de 3 anos, né, onde eu nasci. Meu pai estava ali com poucas oportunidades de emprego, né? Meu pai não tinha estudo, então o que tinha era só ali serviços rurais, né? Na roça, arrancar mandioca, rama. Só que mesmo assim, a cidade, né, onde eu nasci, estava passando ali por uma possível crise, não tinha empresas, né? Não tinha firmas para meu pai arrumar emprego, então acabamos indo para Rolândia, né? Não sei de que forma meus pais conheceram essa cidade, né? Eu ainda não perguntei para eles até hoje, mas só sei que fomos para lá. Bom, gente, primeiro eu vou contar para vocês a parte difícil, né, dessa infância lá em Rolândia. Primeiro, que é uma cidade grande, né? Então ali, na época, né, os aluguéis eram caros para a realidade que eu tinha, né? Como era somente meu pai trabalhando para sustentar ali 4 pessoas, né? Eu, minha mãe, meu irmão e ele. Então, assim, tudo era muito caro, né? Se naquela época um aluguel de casa era R$ 250, então isso era muito dinheiro, né? Se era 200, era muito dinheiro, porque meu pai ainda não tinha um emprego fixo. Até que meu pai, né, conseguiu lá entrar em uma empresa, né? E ali o salário acabou sendo um pouquinho melhor, né? Daria para viver ali, mas de um melhor, né? Melhor do que estávamos antes. Então, assim, gente, é nesse período que eu morei em Rolândia, em nenhum momento eu morei em casa boa, sabe? Então eram sempre casinhas pequenininhas ali, de 2 cômodos, né? E um banheiro, ou então casas de madeira, casas ali em locais que não era tão assim muito bom, sabe? Carros ali em bairros bem afastados da cidade, enfim. Então eu me recordo, né, dessa última casa que moramos ali. Bom, gente, era uma casa de madeira, próxima a um sítio, né? Então, assim, a nossa casa era a última casa da rua, né? E era toda de madeira. E em volta éramos cercados ali de grama, né? Porque era sítio, era fazenda, não sei exatamente o que era ali. E sabemos, né, que lugares assim, o dono, digamos que ele não se importava muito de capinar ali a grama. Então, em volta da minha casa, né, porque não tinha muro na minha casa, então ficava ali aquela grama, né, a da nossa casa não, porque meu pai cuidava, né, então a nossa grama era bem baixinha ali, toda cuidada, né, do jeito que podíamos. Mas a do vizinho estava virando uma grama gigantesca. E vocês sabem, né, que lugares assim com grama muito alta corre risco de ter cobra, aranha, ratos, todo quanto é inseto que vocês imaginarem, né? Então foi um período bem intenso e trágico para mim nessa época, porque a casa era de madeira, então era uma casa assim que atraía, né? Atraía ratos. Então, assim, eu levei muitos sustos pela minha casa, sabe? De eu estar ali na sala assistindo desenho, né? E aí aqueles ratos gigantescos passando. E eu era uma criança, né? Então tudo era medo pra mim. Hoje, normal, talvez, né? Se eu ver um rato, não é aquele desespero todo. Mas naquela época, né, por ser uma criança ainda, eu me assustava, gente, porque eram uns ratos gigantes passando pela casa. Então eu não tinha paz, digamos assim. Eu estava ali tranquila, andando pela casa, aí de repente era uma aranha gigante também passando. Então, nossa, gente, foi um período muito triste para mim, principalmente nessa questão, sabe? Então, naquela casa eu não tinha paz. À noite era um medo muito grande para mim, porque a noite intensificava ainda mais, né? Imagina, de noite e aí você vê um rato, de noite ali a casa toda escura e você vendo ali aranhas. Também eu me lembro que quando eu brincava ali em volta da minha casa, né? Tinha uma graminha, um pé de romã, né? Era um pé muito bonito, aliás, né? O pé da romã, né? Aquela fruta redondinha, não sei se vocês conhecem.
E aí eu ficava ali brincando, né, com um cachorro que eu tinha. Só que assim, eu também não tinha paz para brincar, porque era eu ir para aquela grama e de repente eu olhava pro lado, uns lagarto gigantesco, gente, lagarto parecendo um jacaré de tão grande. Então aquilo me assustava também. Eu sempre ficava ali com o coraçãozinho acelerado, porque era susto atrás de susto, né? Quando não era aqueles lagartos gigantescos, era boi também, porque como era um sítio, né? Ao redor da minha casa, não tinha muro em volta da minha casa, então era meio que perigoso quando o homem, né, soltava ali, o dono soltava aquele gado, né, aquelas bois, vacas ficavam olhando para minha casa e para mim brincando. Então eu realmente, gente, eu não tinha paz, entendeu? Não tinha paz dentro de casa, porque era o susto atrás de susto, e também não tinha paz para brincar sossegada, né? Ali em volta da minha casa, porque era gado olhando para mim, sabe? Era aqueles lagartos gigantescos, dentro de casa era aqueles ratos. E, gente, foi tentador porque a família era pobre, nós não tínhamos outra saída, né? Não tinha, assim, condições de pegar outra casa, porque senão seria muito caro, né? Seria mais caro ainda do que a que nós moramos.